Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário do TST. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar vocês, profissionais dessas áreas, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais, instruções de trabalho no ambiente onde vocês atuam, nas atividades onde vocês desenvolvem, para facilitar o dia a dia, para melhorar a sua carreira e aumentar o seu conhecimento. Pensando nisso, hoje eu quero conversar com vocês e fazer um bate-papo sobre o novo texto da NR9, onde a gente está migrando do PPRA para a avaliação de riscos ambientais. Então vamos entender um pouquinho disso e entender o que a norma traz para a gente? Muito bem, pessoal. Com este novo texto na norma NR9, existem algumas dúvidas, né? O PPRA deixou de existir? O que está entrando? O que não está entrando? O que é? O que vai ser? Como é que funciona essa avaliação de riscos? Então, para ajudar a solucionar e a esclarecer um pouquinho destas dúvidas, eu vou fazer esse bate-papo com vocês hoje, utilizando o novo texto da NR9. Lembrando aqui que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, no meu ponto de vista, ele não deixa de existir, né? Lógico, a NR9 hoje, com o texto vigente, ela exige a entrega de um documento, né? Ou que você elabore um documento formal, com textos, com cronogramas e tudo mais. Então, isso não vai existir mais nesse texto novo da NR9. O que vai existir é uma avaliação desses riscos. Mas onde que eu vou evidenciar isso? Aonde que eu vou colocar estas evidências, aqueles riscos que eu avaliei, as avaliações quantitativas? Onde que eu vou colocar tudo isso? No PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, que também vai entrar em vigor a partir de 2022 e vamos aí aplicar isso dentro do ambiente de trabalho. Então, a NR9, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele não deixa de existir, né, enquanto programa, mas enquanto documento, enquanto evidência física, ele não é necessário ser entregue, mas isso vai ser registrado, evidenciado no Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E o que essa nova NR traz para a gente? O que ela vai falar? O que ela comenta? O que ela exige das empresas a partir do momento que ela for instituída, a partir do momento que ela for publicada? Vamos dar uma olhada nela e vamos dar uma esmiuçada nela para que a gente possa entender isso e aplicar de maneira efetiva dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Aplicar de maneira efetiva dentro do nosso dia a dia. Primeiro, ela está dizendo ali, e ela tem como objetivo, né, estabelecer requisitos para avaliação de exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quanto à sua identificação no Programa de Gerenciamento de Riscos, previsto na NR1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para estes riscos, para os riscos ocupacionais. Então, primeira coisa que ela está trazendo para a gente é a avaliação das exposições ocupacionais. Então, ela está se preocupando como que o colaborador está exposto a esses riscos, a esses agentes ambientais, focando no químico, no físico e no biológico. Ou seja, a essência dela não mudou, né? Então, nós continuamos avaliando riscos químicos, físicos e biológicos. Você pode estar se perguntando, e aí, o que eu faço com os riscos de acidente e riscos ergonômicos, né? Lá no programa de gerenciamento de riscos, inclusive tem vários vídeos aí dentro do canal, aproveita e dá uma percorrida aí pelo canal, você vai ver aí uma série de explicações, uma série de dicas para você utilizar no seu dia a dia do programa de gerenciamento de riscos, e lá fala um pouquinho sobre esses dois agentes que estão inclusos no programa de gerenciamento de riscos. Então a NR9 ela vai focar na avaliação dos riscos químicos, físicos e biológicos, como estava sendo feito antes, mas ela continua trazendo isso
dentro do sua linha central, né? Dentro do seu pensamento central. Depois ela coloca lá onde que eu vou aplicar, né? Quais são os campos de aplicação que eu tenho para essa NR9. Então, as medidas de prevenção estabelecidas nesta norma se aplicam onde houver exposições ocupacionais aos agentes químicos, físicos e biológicos. A abrangência e profundidade das medidas de prevenção depende das características das exposições e das necessidades de controle. Então, onde que eu vou aplicar? Em qualquer lugar que o trabalhador ou existir alguém exposto a um destes agentes de riscos ambientais. Ela coloca também dentro desse campo de aplicação que ela e seus anexos devem ser utilizados para fins de prevenção e controle dos riscos ocupacionais causados pelos agentes físicos, químicos e biológicos, e para fins de caracterização de atividades ou operação insalubre ou perigosas, devem ser aplicadas disposições previstas na NR15 e na NR16, como a gente sabe, atividades insalubres e atividades perigosas. Então, eu vou continuar avaliando e para caracterizar a insalubridade ou periculosidade, eu vou continuar utilizando a NR15 e a NR16. Percebam que o objetivo e o campo de aplicação não muda muito, né? Continua sendo a mesma linha, né? O mesmo tema, as mesmas preocupações, avaliação e medidas preventivas com relação à exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos. Isso é muito importante. Então, a essência da NR não mudou. O que mudou é, reforçando com vocês, a entrega, o documento. Então, a gente falou aí um pouquinho do campo de aplicação. Vamos falar agora da nossa identificação, né, dos agentes, né, dessas exposições a esses agentes químicos, físicos e biológicos. Então, o que que eu tenho que colocar, o que que eu tenho que levar em consideração quando eu estou fazendo a avaliação dessas exposições? Primeiro, descrição das atividades. Segundo, identificação do agente e forma de exposição. Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionada à exposição identificada. Fatores determinantes da exposição. Medidas de prevenção já existente e identificação de grupos de trabalhadores expostos. Então, o que que você está fazendo aqui? O que que você está, nesse momento, dentro da NR9, o que que você vai executar dentro da sua atividade? Dentro do seu dia a dia, dentro da sua empresa, dentro do seu local de trabalho? É um reconhecimento de risco. Então, para isso, o que eu sempre indico, e também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu sempre indico fazer um mapeamento de processo. Você entender como que a sua empresa funciona. Você entender como que é o fluxo da organização e quais são as pessoas que estão envolvidas em cada um dos processos. Isso é muito importante e é a parte que eu diria mais fundamental em questão de avaliação de risco e de reconhecimento de risco. Se você não conhece a sua empresa, se você não sabe como que a sua empresa trabalha, qual é o fluxo da sua empresa, quais são as funções que você tem dentro da sua organização, você nunca vai conseguir fazer uma avaliação de risco ou um entendimento dos agentes de riscos dentro da sua organização. E, consequentemente, a sua gestão na segurança do trabalho, as suas atividades dentro da empresa não vão ser satisfatórias. Você sempre vai ter algum problema com algum trabalhador, seja por conta de acidente, seja por conta de doença, seja por conta de exposição a algum agente químico, por exemplo, ou a vibração ou ao ruído. Então, essa característica, esse item da norma, esse 931, é a base, eu diria para vocês que é a base de toda a segurança do trabalho. É nesse momento que você consegue entender qual é o caminho que você vai trilhar dentro da sua organização. Primeiro, eu vou entender quais são os processos dentro da empresa. Então, descrição das atividades. Quando eu falo em processo, eu vou olhar para cada um desses processos. Vou entender como é que esse processo está atuando dentro da organização.
quais são os agentes e as formas de exposição que existem dentro desse processo. O que que esse processo vai trazer de ruim para o trabalhador, seja lesão ou seja doença. Então, cada atividade que você vai descrever desse processo, você vai ter um agente ali envolvido com isso. Se você não tiver, muito melhor, né? Então, significa que aquela atividade é uma atividade salubre, não preciso me preocupar com ela. Mas as demais atividades você vai ter que entender e é importante fazer atividade por atividade. Você também pode estar se questionando, isso vai dar um trabalho e vai ficar um documento muito grande. Sim, e o objetivo é esse. Quanto mais detalhado você for na sua avaliação dos agentes ocupacionais, né, os agentes de riscos ocupacionais, melhor vai ser a sua atuação com relação à prevenção de lesões e doenças. Fatores determinantes de exposição, medidas de prevenção já existentes. Então, se você já tem um processo fluindo, o que você já aplicou de medidas de prevenção, seja um enclausuramento, um sistema de exaustão, uma sinalização, uma medida administrativa, por exemplo, rotatividade de funcionários, né, naquela determinada atividade. Enfim, quais são as medidas que você já tem e que você já está sendo aplicada dentro desta atividade a qual você está avaliando. E por fim, a identificação do grupo de trabalhadores expostos, ou grupo homogêneo, ou grupo similar, ou alguma coisa nesse sentido. Quais são os trabalhadores que estão executando as mesmas atividades ou atividades muito semelhantes dentro desta avaliação. Então, isso é ponto crucial para toda a segurança do trabalho. A partir desta avaliação, a partir deste reconhecimento, como eu falei, você vai desmembrar todo o restante da gestão e das observações da segurança do trabalho dentro da sua empresa. Você vai olhar aí nesta avaliação, neste reconhecimento, você vai entender aquilo que é aplicado da NR10, aquilo que deve ser aplicado da NR12, se você tem alguma atividade referenciada à NR33, à NR35, ou seja, a partir daqui você vai correlacionando todas as NRs com a sua organização. E aí você vai identificar que dependendo de alguma situação, de alguma atividade, você não vai aplicar aquela NR ou você vai utilizar uma determinada NR para ajudá-lo ou ajudá-la na prevenção de riscos. Então, por exemplo, você pode usar como base, né? Não aplicar, mas usar como base algum item da NR29, por exemplo, que fala de trabalhadores em áreas portuárias dentro da sua empresa, se caso você tenha alguma coisa, alguma atividade, alguma situação correlacionada. Então é importante você fazer essa avaliação. Esse é o primeiro ponto e é muito importante para que você possa, como eu falei, desenvolver o restante. Depois disso, nós vamos fazer as avaliações destes agentes, né? E a ANR vai trazer para a gente que deve ser uma análise feita, né? Uma análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já existentes, já disponíveis, relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações quantitativas ou, quando aplicadas, qualitativas ou, quando aplicáveis, avaliações quantitativas. Então você tem que olhar para essa atividade, como a gente estava conversando, para essas atividades e fazer essa análise preliminar e identificar aí quais são as suas necessidades, identificar se precisam ser realizadas avaliações simplesmente qualitativas ou se eu preciso aplicar alguma avaliação quantitativa. E ele já traz aí para a gente, né? A avaliação quantitativa, a avaliação quantitativa das exposições ocupacionais a esses agentes, quando necessária, deverá ser realizada para comprovar e controlar a exposição ocupacional dos agentes identificados, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Então, quando eu vou fazer a avaliação quantitativa dos meus agentes, por exemplo,
né, que é muito comum dentro dos ambientes laborais, né, dentro dos ambientes das empresas. Ah, eu tenho uma exposição ao ruído. Legal, eu identifiquei, né, no meu reconhecimento, lá na minha avaliação das atividades, eu vi que existe uma, uma exposição ao ruído. Esse é o primeiro ponto. Tá, mas e essa exposição ao ruído? Ela vai trazer algo maléfico ou vai trazer algo de ruim para o trabalhador que está ali executando a atividade? Não sei, porque eu preciso avaliar a quantidade que o trabalhador está exposto a esse ruído, a esta pressão sonora. Então aí eu parto para a avaliação quantitativa. Eu vou fazer as medições necessárias, ver se as medidas de controles que estão sendo aplicadas ainda estão sendo eficazes ou se eu preciso alterar e o que eu preciso fazer dentro dessas avaliações, dentro dessa exposição. Então é muito importante você entender isso. Ah, eu tenho risco biológico, tá bom, eu tenho como quantificar esse risco biológico? Eu tenho como avaliar isso? Como é que eu vou, quais são as medidas que estão sendo aplicadas dentro desta atividade? Então é importante você ter essa noção e aquilo, eu sempre falo, né? Aquilo que você pode medir e que você consegue medir, é muito importante que você realize essa medição, que você meça essas exposições, porque vai dar embasamento para você adotar medidas de prevenção, como a própria norma traz para a gente e ela solicita isso, ela mostra isso, né? Então você vai ter como adotar medidas mais assertivas, mais efetivas dentro do ambiente de trabalho. Então, avaliação quantitativa sempre que possível, e eu diria para você aí que deveria ser aplicado em praticamente todos os agentes de exposições de risco ocupacional. Continuando aí, a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo os aspectos organizacionais, condições de ambiente e que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. Ele também fala que os resultados das avaliações das exposições ocupacionais a esses agentes devem ser incorporados ao inventário de riscos do PGR. Então, como eu falei para vocês, né, não tem um documento PPRA, né, nesse novo texto, não tem onde registrar isso, mas a norma acaba de falar para a gente que tudo que você está registrando, tudo que você está evidenciando, vai para o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, a NR9 deixa de exigir a entrega do documento, mas ela transfere todas essas evidências, todos esses registros para o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, como a própria norma diz que está lá dentro da NR1, lá com o gerenciamento de risco ocupacional, né? E ela fala também do programa de gerenciamento de risco o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então você vai fazer todo esse registro e vai colocar dentro do seu programa de gerenciamento de riscos. As avaliações das exposições devem ser registradas pela organização conforme os aspectos específicos constantes nos anexos dessa NR. Aqui só um spoilerzinho, ainda não tem anexo, né? Mas futuramente eles podem incorporar os anexos aí da NR9. Seguir em frente. Medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Essas medidas de prevenção e controle de exposição ocupacional referente a cada agente deverão ser estabelecidas nos anexos da NR. Devem ser adotadas medidas necessárias para eliminação ou controle das exposições ocupacionais relacionadas aos agentes, de acordo com os critérios estabelecidos e conforme o PGR. Então, aqui o que ele vai trazer, o que ele vai reforçar para a gente? Vamos buscar a eliminação da exposição a esses agentes de risco, químicos, físicos e biológicos. Então, primeiro ponto, primeiro passo, sempre vou eliminar a exposição ao agente de risco. Não consigo, aí depois a gente tem aquela famosa hierarquia dos riscos, né? Vou sair da eliminação, vou para os meus equipamentos de proteção coletiva, medidas de engenharia, medidas administrativas e, por fim, a utilização do EPI. Sempre é válido
relembrar isso, apesar de ser uma situação corriqueira dentro da nossa atividade, mas é sempre bom reforçar, porque às vezes a gente acaba sempre buscando o EPI primeiro, sempre buscando a proteção individual. Não que não seja efetivo, ele é efetivo, ele auxilia na exposição, mas lembrando que é uma proteção individual, que é algo que você está acrescentando na atividade, na execução da atividade do colaborador, ele pode ser incômodo, ele pode atrapalhar, ele pode, enfim, uma série de situações aí que pode não atrapalhar, né, mas não é algo confortável para o trabalhador realizar a atividade. Então, sempre buscar como sendo o último recurso o EPI. Existem situações que não tem como mesmo, por exemplo, o soldador. O soldador não consegue, solda manual, né, sem ser automatizada, o soldador não consegue executar a atividade dele sem utilizar uma máscara com filtro, sem utilizar um protetor facial, sem utilizar a máscara de solda, luva de raspa, avental de raspa e tudo aquele paramento que o soldador precisa utilizar para realizar a atividade. Não tem como, né? Se você não automatizar o processo e você precisar daquela mão do trabalhador executando aquela atividade, no caso de solda, por exemplo, você vai ter que ser adotado as medidas de EPI para aquele colaborador. Então, sempre buscar, reforçando com vocês, sempre buscar a eliminação destas exposições. Conformidade, as medidas de prevenção e controle de exposição ocupacionais integram o controle dos riscos do PGR e devem ser incorporadas no plano de ação. Outra coisa importante também que a gente deve tratar dentro da NR9 é o plano de ação, né? Não está escrito aqui efetivamente que precisa ser adotado um plano de ação na NR9, mas lá na NR1, quando a gente fala de programa de gerenciamento de riscos ou do gerenciamento de riscos ocupacionais, você vai ver que tem ali uma necessidade de um plano de ação. Então, plano de ação, eu também tenho um vídeo falando sobre isso aqui dentro do canal. Plano de ação é o que vai transformar aquilo que você avaliou, aquilo que você encontrou de divergente dentro das atividades que são realizadas em algo efetivo, em realmente em uma ação para a melhoria. Então, vou identificar, mas como é que eu vou transformar? Como é que eu vou fazer com que essas medidas de controles sejam efetivadas, sejam utilizadas, sejam acrescentadas nas atividades do colaborador? Através do plano de ação. Tem uma ferramenta muito simples, né? Como eu falei, tem vídeo no canal, procure aí, assista, faça o seu comentário também, é importante fazer o comentário em cima dos vídeos que a gente publica para que a gente possa crescer juntos. Então lá tem uma ferramentazinha que chama 5W2H, muito boa. Eu sempre recomendo essa ferramenta, é simples de utilização para que você possa adotar os planos de ação dentro da sua empresa. Então é isso que vai transformar as avaliações que você fizer, o que você encontrar dentro do seu reconhecimento, dentro da avaliação dos riscos ocupacionais, em atitude, em mudança. É a partir daí. Então, o plano de ação é tão fundamental quanto o reconhecimento de riscos, como o mapeamento de processos que eu falei para vocês. Porque se você identifica e não faz nada, então você vai continuar na mesma, então não muda nada. Então, plano de ação importantíssimo para o dia a dia da empresa e também o dia a dia da segurança do trabalho. Diríamos que sem plano de ação, sem algo a ser atingido, sem uma atitude, não teremos uma melhoria dentro da segurança do trabalho e dentro da empresa como um modo geral, né? E depois ele vai trazer para a gente, para finalizar aí, a parte de disposições transitórias. Então, enquanto não forem estabelecidos os anexos dessa norma, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção, os critérios de limites de tolerância constantes na NR15, o nível de ação dos agentes químicos, que são a metade do limite de tolerância, e o nível de ação para agentes de físico, ruído, a metade da dose. Então, ele está trazendo para a gente aí algumas situações ao qual nós devemos nos atentar, né? Lá na NR15 nós temos
os agentes que têm limites de tolerância. Então, acima daquele limite, como todo mundo sabe, e também reforçando, passando do limite de tolerância, o ambiente é insalubre. Então, toda vez que você fazer alguma avaliação de algum agente e você ultrapassar esse limite de tolerância pré-estabelecido, você está com um ambiente insalubre. Abaixo desse limite de tolerância é um ambiente salubre, porém existe um nível de ação. Entre o nível de ação e o limite de tolerância, eu diria para você que é o sinal amarelo, né? Dentro da nossa avaliação dos ambientes. Por quê? Se você estiver abaixo do nível de ação, seu ambiente é o melhor possível. Não preciso de adoção de EPI, não preciso de medidas de controle, né, para continuar mantendo o ambiente salubre e é a melhor condição para a execução de uma atividade. Ultrapassei o nível de ação, ele me acende uma luz amarela. Opa, eu estou com um ambiente que ele é salubre, mas ele tem uma tendência, ou seja, ele está indo para um ambiente insalubre, porque eu estou nessa zona de transição. E aí, se eu ultrapassar o limite de tolerância, o meu ambiente é totalmente insalubre, então se acende aí a luz vermelha para o seu ambiente, onde você deve reduzir essa exposição. Então é importante isso que a NR9 traz para a gente. Ela salienta dos riscos químicos, como está escrito, né, na NR15, e dos limites de tolerância para o ruído, como sendo metade da dose, mas todo o agente que é avaliado, você tem que pensar nos limites de tolerância e no nível de ação de cada um dos agentes. Na ausência, outro ponto importante, né, que pode surgir na sua elaboração das medidas, na sua avaliação. Eu não tenho nenhum limite de tolerância para um determinado agente, né, principalmente para os agentes químicos, né? Então o anexo 11 da NR15 me traz uma série de agentes, tem alguns ali que não estão correlacionados, eu não tenho ali aonde que eu vou buscar, o que que eu devo utilizar como base técnica para a adoção de medidas. Você vai buscar na ACGIH, né? Então, American Conference Governmental Industrial Hygienists. Então, a ACGH serve e é base técnica para você adotar medidas de controle e reconhecer os limites de tolerância e os níveis de ação para os agentes que não estão contidos na NR15. E outra coisa que ele traz aqui para a gente também, considera-se nível de ação o valor acima da qual deve ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição. Então, reforçando aí que quando você ultrapassa esse nível de ação, você tem uma probabilidade de atingir o limite de tolerância. Então, você tem que agir para que isso não aconteça. Só reforçando aquilo que eu comentei com vocês, fazer uma analogia aí, né? Abaixo do nível de ação, sinal verde, estou tranquilo com o meu ambiente, com a exposição dos meus colaboradores. Ultrapassei o nível de ação, acendeu a luz amarela, eu preciso prestar atenção, porque existe a probabilidade, existe uma tendência de eu ultrapassar o limite de tolerância. E se eu ultrapassar o limite de tolerância, acende-se uma luz vermelha, eu obrigatoriamente devo agir e adotar medidas para que este nível de exposição esteja abaixo do limite de tolerância. Então, neste contexto, nós vamos trabalhando e melhorando o ambiente de trabalho. Eram esses comentários que eu queria fazer com vocês hoje, com esse novo texto da NR9, salientar com vocês que, pelo que vocês viram, a gente continua tendo toda a análise e reconhecimento que tem no texto vigente, né, da NR9, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Basicamente, a diferença é que este programa deixa de ser evidenciado na NR9 e vai ser evidenciado no Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que além desses agentes químicos, físicos e biológicos, vai entrar também a parte de ergonomia e riscos de acidente. Bom, eu fico por aqui, deixe o seu comentário, né? Como eu falei, a gente vai
discutindo, vai comentando, vai conversando e vai melhorando o dia a dia. Vamos aprimorando o conhecimento de todos com os seus comentários. Não esquece de curtir e compartilhar também. Ah, e aqui na descrição vão estar as redes sociais do Diário do TST para que você possa aproveitar os conteúdos disponíveis aí, não só aqui neste canal, mas também em todas as redes aí. Inclusive tem um site com vários cursos para que você possa melhorar a sua carreira, melhorar o seu conhecimento. Eu vou deixar em destaque um aqui, que eu acho que é muito importante, e aí você aproveita e melhora o seu dia a dia. Um grande abraço e lógico, né? Nos encontramos no nosso próximo vídeo.